Fala pessoal, tudo bem? Pensamento e linguagem agora foi onde nós paramos. E esse assunto é tão importante quando a gente fala de Vygotsky que eu cortei até o cabelo para vir gravar essa parte da aula aqui. Vamos lá, vamos falar então de pensamento e linguagem. Pensamento e linguagem, gente, são duas funções psicológicas superiores, não é? Existem outras, como nós vimos. A percepção, ela alcança outro nível, né? A percepção se desenvolve historicamente, a atenção se desenvolve, a emoção, a imaginação, né? São todas funções psicológicas superiores, a atenção voluntária, a memória. Vejamos então. Pensamento e linguagem. Vejam aqui, sem a linguagem, a inteligência da criança permanece uma capacidade puramente prática, natural, semelhante à dos animais, como os macacos. Uma capacidade limitada a funções mentais elementares e atividades animalescas, como sensações e percepções, aqui num nível mais elementar, né? Sensações e percepções num nível mais elementar, mais primitivo. Mas com a linguagem podemos interagir socialmente. Então você pode, vou fazer um parênteses aqui, nos seus estudos você vai assistir a aula, preencher os materiais para entender. E depois você precisa estudar para aprender e memorizar. Esse estudar para aprender e memorizar, você vai fazer isso ativamente. Então o que você faz? Um trechinho desse, depois, você vai reorganizar, de repente, um outro material com base nesse em tópicos. Então você pode colocar assim, o ser humano sem a linguagem, o ser humano com a linguagem, né? A criança sem linguagem, criança com a linguagem. Né? Então, o que é a criança sem a linguagem? Ela tem uma capacidade puramente prática, semelhante à dos animais. Então, puramente prática, semelhante à dos animais, funções mentais elementares. Beleza. E com a linguagem, funções psicológicas superiores, capacidade de interagir socialmente. Então, essas organizações que você faz num outro material vai te ajudar a revisar e memorizar tudo aquilo que você já entendeu e compreendeu durante a aula. Vinícius, não entendi, não compreendi. Você precisa mandar um e-mail para mim para eu te responder o quanto antes, para você sanar a sua dúvida, não é? Então, isso é só um parênteses, tá? Uma dica de estudos aqui. Vamos voltar para o texto. Então, a gente está falando da importância da linguagem no desenvolvimento do sujeito. Pensamento e linguagem, então, são coisas diferentes, mas se unem, tá? Se cruzam, graças ao trabalho humano. Eu vou colocar aqui, ó, pensamento e linguagem. Pensamento e linguagem. Unem-se, cruzam-se, né? Graças ao trabalho humano. E aqui existe um processo de desenvolvimento, inclusive filogenético, né? Que a gente percebe ao longo do desenvolvimento da espécie humana, inclusive. Vejam o seguinte, nós estamos falando do trabalho. O trabalho aqui é o ponto de partida, tá? O trabalho aqui é o ponto de partida. Então, nós temos primeiro o trabalho. O que decorre do trabalho? Necessidade de interação. Então, decorre aqui da realização do trabalho, não só a necessidade, como o processo de interação. Então, a interação, vou colocar no plural, as interações. Okay? As interações. Essas interações, elas não ocorrem por acaso, não é? Ocorrem por quê? Porque o ser humano é um ser social, ele tem a necessidade de produzir, ele tem a necessidade de agir sobre a natureza, ele tem a necessidade de construir instrumentos, etc. Então, nesse processo de interação aqui, há, inclusive, a construção de instrumentos. Instrumentos físicos, instrumentos psicológicos, que possibilitam o agir, né, do homem e dos homens sobre a natureza. Mas essa ação ela vai se tornando complexa e vem então a necessidade de planejamento coletivo.
porque não é o ser humano isolado, é o ser humano vivendo em sociedade, né? Então vem a necessidade de planejamento coletivo. E essa necessidade de planejamento coletivo traz uma outra necessidade, que é a de aperfeiçoamento do processo de comunicação. Então, a linguagem, por exemplo, ela historicamente ela se desenvolve. Linguagem é um sistema simbólico complexo que vai sendo desenvolvido, aperfeiçoado, vai se tornando cada vez mais complexo ao longo da história. Tanto que hoje nós temos, perceba o que representa o sistema de linguagem hoje, não é? O quanto complexo ele é em termos de símbolos, de signos, significados, etc. Então aqui vem a necessidade de aperfeiçoamento da comunicação coletiva, tá? A necessidade de aperfeiçoamento da comunicação coletiva. Maravilha? Vamos continuar. Agora, desenvolvimento cognitivo, dando sequência aí. Só um detalhe, né, gente? Só uma coisa. Trabalho, interações e instrumentos. Aqui, não só o desenvolvimento dos instrumentos, mas também o seu refinamento, tá? Então, o ser humano vai cada vez mais historicamente refinando os instrumentos, criando novos instrumentos, refinando o uso dos instrumentos, ele vai melhorando tanto dos instrumentos físicos, e a gente percebe a tecnologia, quanto dos instrumentos psicológicos. A gente percebe, por exemplo, a linguagem, tudo aquilo que a ciência traz em suas teorias, suas fórmulas, em suas convenções, etc. Vejam, desenvolvimento cognitivo é fundamentalmente o quê? Uma função da ampla interação verbal. A interação verbal que ocorre entre a criança e os adultos contribui para o desenvolvimento cognitivo. Porque essa interação gera o quê, gente? Aprendizagens. E essas aprendizagens possibilitam o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento para o Vygotsky? Trata-se do desenvolvimento de funções psicológicas superiores e de um processo que ele chama de internalização. Ok? Continuando aqui. Por meio dessas interações, a criança desenvolve a linguagem e, dentre outros, né? E, como consequência, o pensamento lógico. Lembra que são interdependentes nessas funções. Vejam que a criança desenvolve a linguagem, como consequência do desenvolvimento da linguagem, o pensamento lógico. Porque ao desenvolver a linguagem, a criança melhora suas trocas e ela passa a compreender também significados. Aos poucos, ela vai compreendendo os significados. Então, ela vai melhorando a imagem subjetiva que ela tem, na verdade, o conhecimento que ela tem, a imagem subjetiva que ela tem da realidade objetiva. Ela vai aperfeiçoando isso cada vez mais, porque a partir do momento que ela se apropria da linguagem, ela também ela vai construindo uma capacidade que é de compreender significados e, a partir desses significados, compreender o sentido disso para ela, fazer com que esses significados, esses objetos, isso que acontece no mundo tenha sentido para ela, né? E isso representa um salto qualitativo no desenvolvimento da criança. Mas, como nós vimos, pensamento e linguagem são o quê? Interdependentes, porque a linguagem contribui para que o pensamento se desenvolva e o pensamento lógico desenvolvido contribui também para um aperfeiçoamento da linguagem cada vez maior, ok? Vejam aqui, conclusão a partir do estudo dos blocos. Esse estudo dos blocos, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você, de repente, está estudando essa aula pelo curso Fundamentos da Educação Premium, você tem acesso a dezenas de obras, né? Se não centenas já. E aí eu tenho vários livros específicos do Vygotsky, inclusive livros da área de psicologia, que são mais aprofundados, que vão trabalhar esses estudos de uma forma mais aprofundada, tá? Então, dependendo do concurso que você vai fazer, você estuda esses livros. Dependendo do concurso, não há necessidade, você estuda
esses temas de forma aberta, como eu estou trabalhando aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Nesses livros mais específicos, você vai encontrar o estudo dos blocos. Então, o Vygotsky, para chegar nas conclusões que ele tomou sobre aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, etc., ele trabalhou com experimentos também, com estudos. E um dos estudos é justamente esse, o estudo dos blocos, em que ele coloca crianças diferentes para trabalhar com blocos para resolver problemas. E ele vai percebendo como as crianças resolvem problemas e o que interfere na resolução dos problemas. Então ele percebe o seguinte, a criança que conseguiu trabalhar com os blocos, fazer associações entre os blocos, conseguiu combinar os blocos por forma, por cor, a criança que conseguiu resolver o problema com êxito, etc. É uma pesquisa longa. Então, a partir dessas observações, ele vai entendendo o seguinte, o que essa criança que resolve com êxito já tem desenvolvido? Então, em termos de linguagem, de pensamento, qual é o pensamento que ela mostra, como que ela utiliza a linguagem, e ele percebe essas diferenciações. E essas diferenciações é o que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então eu não vou falar especificamente do estudo dos blocos, como foi o protocolo, porque é muito complexo, mas você sabe que essas conclusões que nós estamos estudando vêm desse estudo que o Vygotsky faz com muitas crianças. Então aqui, ó, discurso e pensamento. Discurso, gente, é fala, tá? Fala, uso da linguagem e pensamento. Às vezes vem na prova como fala e pensamento, discurso e pensamento, linguagem e pensamento. Acontece que o sujeito, ao utilizar a linguagem, ele não utiliza a linguagem como uma função em si mesma, não é falar. Ninguém fala por falar. As pessoas falam para se comunicar. A criança, ela vai melhorando, aperfeiçoando cada vez mais esse uso. Então a criança aprende com a fala a fazer seus discursos, a se referir a alguma coisa para alguém com algum objetivo, né? Nesse sentido que a fala da criança se desenvolve, se aperfeiçoa. Inclusive a criança vai desenvolver a fala interna, em que ela conversa consigo para resolver problemas, para exercer suas ações, etc. Então, o Vygotsky vai aí na linha do Bakhtin, por exemplo, né? Não estou dizendo que... Não estou falando de contemporaneidade de estudos, nada disso nesse momento. Estou falando que quando você lê um livro, um manual, a gente percebe o quê? Os estudos ali juntos, né? Então, os estudiosos, os pesquisadores vão estudar, por exemplo, a linguagem. Vamos estudar o Bakhtin, construção do discurso. Então, tem ali como base o Vygotsky, os estudos de Vygotsky. É só um comentário extra. Então, discurso e pensamento são inicialmente independentes. Tá? Então, a criança, num primeiro momento, ela faz o discurso dela como se estivesse de um lado o discurso e de outro lado o pensamento. Eles estão separados. Mas a interação cultural, e especialmente o nível de sofisticação da linguagem, é instrumental na determinação do nível de sofisticação conceitual que a criança atinge. Então, quanto mais a criança desenvolve a linguagem, mais sofisticado fica o conceito. Como assim? Pessoal, resumindo, para ficar bem claro, quanto mais a criança desenvolve a linguagem, mais clareza ela tem com relação ao mundo, para compreender os significados e fazer com que as coisas façam sentido para ela, tá bom? Desse modo, durante os primeiros meses, existe pouca relação entre o discurso e o pensamento. Então, a criança, por exemplo, nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, será que a criança pensa para falar? Será que o discurso, o que ela fala, está totalmente vinculado ali ao pensamento? Não. A criança, a princípio, balbucia, a criança depois fala as coisas assim que dá vontade, ela não tem trocas e ela também não pensa antes de falar. Aos poucos isso vai acontecendo, não é? E a gente vai falar disso. Os dois se desenvolvem independentemente, tá? Então a fala e o pensamento, o discurso e o pensamento se desenvolvem independentemente. Mas com a crescente sofisticação da linguagem, o pensamento e a linguagem se tornam cada vez mais estritamente relacionados, até que ocorre o quê? O cruzamento, né? Mais ou menos ali por volta dos 2 anos, o cruzamento entre pensamento e linguagem. Essa relação nós já vimos, tá? Então com a interação social,
surge uma coisa que o Vygotsky chama de criação e ensino. Então é muito importante isso, né? Porque a criança vai aprender muitas coisas a partir das relações espontâneas, mas aquilo que é sofisticado em termos conceituais, de conceitos científicos, ela vai aprender com processos mediadores organizados, ricos e sistemáticos, que é o que a escola faz. Tá? Bem, e a escola então vai ser fundamental para o desenvolvimento da linguagem da criança também, não é? Vamos lá. Estágios da linguagem. Então, para nós finalizarmos essa parte, estágios da linguagem. Vejam lá, vamos falar de cada um deles, tá? Fala social, mais ou menos 2 a 3 anos a criança desenvolve, entre 2 a 3 anos. O início desse estágio é essencialmente um estágio pré-fala. Então, na verdade, é uma pré-fala. A fala social, gente, é também chamada, para você reconhecer na sua prova, vou colocar aqui, tá? Então, a fala social é também chamada de pré-fala ou fala externa também. Fala externa. É uma fala muito primitiva e que funciona existe, né, para a criança poder se comunicar com um adulto. Então a criança o faz por meio de balbúcios, por meio de risos, tá? Por meio de sons em geral e gestos. E aí podem aparecer outras coisas. Então aqui nós temos essa fala externa. Vamos ver mais características dessa fala externa. É caracterizado por sons que expressam emoções e estados psicológicos simples, como fome, raiva e contentamento. Então, se a criança está contente, ela dá risada. Se ela está com fome, ela chora. Então, ela também faz aqui, nós poderíamos colocar, então, aqui também o choro, as expressões faciais, tá? Está tudo nessa fala externa, nessa pré-fala. Posteriormente, aparecem sons repetitivos e mais significativos, os murmúrios e os grunhidos. Então vejam que olha o que eu vou dizer aqui. Dentro dessa fala social, desse primeiro estágio de desenvolvimento da linguagem, e é interessante nós entendermos aqui, ó, estágio de desenvolvimento da linguagem, é uma visão muito parecida com o Piaget, né? O Piaget fala em estágios de desenvolvimento. O Vygotsky entende que existe, sim, um estágio de desenvolvimento da linguagem. No entanto, nós vamos ver depois, com o Piaget, que para o Piaget o sujeito primeiro se desenvolve e depois ele se torna apto para as aprendizagens. Para o Vygotsky, não. O sujeito aprende a partir das interações e são essas aprendizagens que impulsionam o desenvolvimento, é o contrário, tá? E aqui existe o quê? Dentro da fala social, existe já um estágio de desenvolvimento aqui, porque nós vimos que a criança começa com balbúcios, risos, sons e gestos, e depois ela parte para os sons repetitivos, para os murmúrios, sons repetitivos. Então a criança, esse som repetitivo já representa o quê? Um desenvolvimento da fala, ela já está construindo uma outra forma de se comunicar. Ela está melhorando ali aos poucos a forma de se comunicar. Com as palavras, quando surgem as palavras, a criança aprende já a falar, origina-se a fala social, que é utilizada principalmente para controlar o comportamento dos outros, ou expressa conceitos simples. Então, com a fala social, a criança já fala mãe, pai, né? Então você se refere a alguém, quem é esse? Ela fala papai. E uma coisa interessante que foi colocada aqui, o texto diz, controlar o comportamento dos outros. Como assim, Vinícius, controlar o comportamento dos outros? Criança, por exemplo, fala assim, quero leite. Se for aqui no sul do Paraná, né? Eu estou no norte do Paraná. Não, queira não, quero. Quero leite. Eu estou no norte, mas no sul vai ser quero leite. Lá em Curitiba, por exemplo, quero leite. Aqui é quero leite. Quero água, faça isso, aquilo. É óbvio que não usando o imperativo de forma perfeita,
mas a criança vai utilizar a palavra que ela já sabe, etc., para controlar o comportamento de quem está próximo dela. Até porque a criança aprende a controlar muito bem o comportamento do adulto. Ela não quer que o adulto saia de perto dela, ela aprende a usar muito bem as palavras para isso. As palavras se tornam abstrações cada vez mais poderosas que podem ser utilizadas para organizar e comunicar conceitos simples. Como assim elas se tornam abstrações? A palavra representa objetos, não é? Então, a criança, por exemplo, a princípio, ela sabe o que é a bola porque a bola está na frente dela. Aos poucos, ela consegue falar da bola sem ter a bola na frente dela. Então, ela pode falar assim, eu gosto de brincar de bola. A bola não está ali, mas ela já conhece aquele objeto, ela já sabe o nome daquele objeto, a palavra que representa aquele objeto, e ela se refere àquele objeto mesmo que ele não esteja presente. Então, isso já começa ali com 2 anos, 3 anos, a criança já vai aperfeiçoando esse processo em que as palavras se tornam abstrações, tá? Então, tranquilo aqui, né? Essa fase, aliás, gente, deixa eu só complementar aqui antes de ir para o outro, é uma fala de pensamento não verbal, tá? Pensamento não verbal. Então a criança lida mais com palavras mesmo, muitas vezes soltas, não verbal. Bem, qual é a outra fase que nós vamos ver? Agora a gente vai falar de uma fase intermediária da linguagem, que é a fala egocêntrica, muito importante. Fala egocêntrica. Vamos ver as características da fala egocêntrica. Então vejam, 3 a 7 anos, olha como essa fala ela permanece por um período longo, não é? Aqui, pessoal, é uma espécie de ponte entre a fala pública, que é a fala externa, a fala do primeiro estágio e a fala mais privada, mais interna. Então é uma fase intermediária, tá? Que seria a fala do terceiro estágio, que é a fala interior. Durante esse estágio, as crianças geralmente falam para si próprias, como num esforço para orientar seu próprio comportamento, em vez de apenas o comportamento dos outros. Então, essa criança, por exemplo, lá no estudo dos blocos, como que seria isso? Então, o Vygotsky está vendo ali as crianças, observando as crianças mexendo com os blocos. Então, ele percebe que algumas crianças fazem assim, não, acho que eu errei. Deixa eu colocar esse aqui. Agora eu acho que eu acertei. Então, essa fala, ela está sendo exteriorizada, ela já é uma fala verbal, porque aqui o pensamento não verbal, ele já está se tornando um pensamento mais verbal aos poucos. Aqui a criança já faz uso do pensamento verbal, e a criança então vai começar a não apenas controlar o comportamento do outro, mas o seu comportamento. A fala meio que sustenta a sua tomada de decisão. A fala é um apoio para que ela tenha clareza do que está acontecendo. A fala reforça a ação. Por isso que a criança fala, será que eu não tenho que fazer isso? Ixi, eu acho que errei. Então ela conversa consigo. Bem, nesse caso, as crianças, né? Eu vou colocar aqui então o estudo dos... Bom, nem preciso colocar estudo dos blocos, né? Eu acho que não tem necessidade. E aqui já está falando que a criança ela faz um esforço para orientar o seu próprio comportamento, tá? Não apenas o comportamento dos outros, tá? E o que vai acontecer? Por que isso aqui, Vinícius? Por que isso aqui representa um estágio mais avançado? Porque lá na pesquisa com os blocos, o Vygotsky percebe que essa criança que está nesse estágio da fala, ela já organiza os blocos de forma mais sistemática. Por exemplo, ela fala assim, aqui eu tenho um bloco que é redondo, aqui eu tenho um bloco que é quadrado, mas os dois são verdes. Eu acho que eu vou organizar porque são verdes. Então, a organização dos blocos não é mais algo causal, como acontece aqui na primeira fala social.
Lembrando que a fala vai se tornando social, não é? Então a criança, nesse primeiro nós vimos que ela parte de balbúcios, risos, sons repetitivos, murmúrios, depois ela vai aprender palavras e a fala vai se tornando social. Mas quando ela realiza as atividades com os blocos, ela une os blocos ali de forma muito causal. Então, se tem, por exemplo, um bloco azul com verde, de uma forma, de outra, é tudo de forma causal. A criança faz aquilo por vontade mesmo, de uma forma muito espontânea. Na fala egocêntrica, não. Por mais que ela erre, por mais que ela coloque os blocos de forma errada, ela já está utilizando a linguagem para tentar acertar. Ela já está construindo ali uma relação de forma mais sistemática entre os blocos, porque ela conversa consigo, tá? Para ter clareza do que está acontecendo. Então, essa fala egocêntrica dá ao sujeito a capacidade de agir de uma forma mais organizada, mesmo que erre, mesmo que a solução esteja errada, ok? Então não tem muita coisa para a gente colocar aqui na fala egocêntrica, a gente vai para a fala interior. Nosso falar para nós mesmos. Então houve aqui a interiorização, fala interior. É aquilo que nos indica que estamos vivos e conscientes, que nos permite observar e dirigir nossos pensamentos. E, de quebra, nosso comportamento. A fala interior é o que torna possível todo o funcionamento mental superior. Durante esse estágio, o pensamento da criança atingiu um nível superior de sofisticação conceitual. Então a criança consegue, por exemplo, já a partir dos 8 anos, vai desenvolvendo, né? Isso não é assim, pronto, desenvolveu, vai desenvolvendo. Na adolescência a gente já vai perceber essa fala muito bem desenvolvida, a fala interior. Então, será que eu vou nessa festa? Será que não vai me dar um rolo lá não? Será que vai ser bom? Será que não vai? E se tal pessoa estiver lá, né? O adulto, quando está dirigindo, bom, acho que eu vou pegar essa rua aqui, porque depois fica mais fácil. Então, por que ele consegue falar interiormente, ou seja, pensar, a fala interior é o pensamento bem qualificado, por que ele consegue pensar dessa forma mais qualificada, planejar a ação, falar consigo antes de agir? Porque ele compreende conceitos. Se a pessoa fala, por exemplo, acho que eu vou virar aqui porque vai ficar mais rápido, mais curto, ela está trabalhando com conceitos de distância, de tempo, etc. Então ela tem clareza com relação a isso e ela consegue articular esses conceitos, trabalhar com isso internamente, né? E depois a ação é tomada com base naquilo que foi pensado internamente, planejado, com o apoio da fala interior, ok? Então refere-se ao falar para si mesmo. As crianças, aliás, eu vou colocar aqui só por uma questão de paralelismo, porque nem sempre eu preciso fazer anotação no quadro, né? Mas já que eu coloquei todos, fala interior. Então a gente percebe o quê? Que para o Vygotsky, o processo de desenvolvimento, ele ocorre a partir de um movimento de interiorização, né? Para o Piaget é diferente. Para o Piaget, a criança que está desenvolvida no último estágio, por exemplo, da fala, é a fala social. Então a criança começa falando consigo, depois vem uma fala mais egocêntrica para o Piaget, que é intermediária também, em que a criança quer que faça valer apenas aquilo que é o ponto de vista dela, as vontades dela. Ela fala alto com o outro amiguinho aqui do lado, mas ela não fala para o amiguinho, não existem trocas. É a fala egocêntrica. E quando a criança socializa a fala, para o Piaget, quando ela conversa com o outro, espera o que o outro tem a dizer, responde de forma coordenada, é aí que o Piaget percebe o desenvolvimento da fala. É aí que a criança atingiu o desenvolvimento da fala, na fala social. Para o Vygotsky, não. Para o Vygotsky, a fala social não é o estágio de desenvolvimento, é o primeiro estágio. É a fala interior que representa o estágio de maior desenvolvimento. Então, é o contrário. No entanto, tanto para um quanto para o outro, a fala egocêntrica é intermediária, não é? Bom, aqui, pessoal, a fala... aliás, eu vou colocar aqui uma coisa que é muito óbvia, mas, né? O que é a fala interior? É um guia, então, para o pensamento, tá? Eu acho que eu usei a palavra suporte. É um guia para o pensamento. Isso aqui nos ajuda bastante. Então, o que o Vygotsky percebe nos joguinhos, lá nos blocos, né, nos jogos, nas interações com os blocos, o Vygotsky percebe que as crianças que têm a fala interior desenvolvidas, elas conseguem
unir os blocos, trabalhar com os blocos de uma forma muito lógica. Por quê? Porque já existe o desenvolvimento de conceitos e consegue encontrar respostas e soluções plausíveis para os problemas. Tudo bem? Então consegue resolver o problema de forma correta. Pessoal, acho que é isso. Agora eu vou fazer uma pausa. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, para dar uma resumida. Aliás, se eu não faço essa tabela, vamos supor que eu não fiz. Vinícius não fez nenhuma tabela, nenhum esquema mnemônico, não fez nada. Você faz o seu. Porque mais importante do que eu fazer é você fazer. Porque quando você faz, você aprende de verdade, você memoriza. Se eu fizer para você, você continua decorando e daqui a pouco esquece. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, você pode fazer esse tipo de tabela para muitos outros conteúdos. É dessa forma que você vai realmente aprender de verdade. A aula é para entender, depois você vai fazer esses esquemas, vai aprender e vai memorizar muito bem os conteúdos. E agora a gente vai entrar em zona de desenvolvimento proximal, que é um outro assunto assim muito importante sobre o Vygotsky. Eu vou fazer uma pausa e já volto.